Este podcast contém conteúdo criminal não recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Neste segundo episódio da investigação criminal sobre o caso Isabela Nardoni, eu converso com 4 especialistas da mente humana sobre a psique dos assassinos da menina, o pai Alexandre Nardoni e a madrasta Ana Carolina Jatobá. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que ouviu o podcast anterior ficou com 2 perguntas na cabeça. Primeiro, afinal, o que faz o pai ir ao limite inimaginável de jogar a própria filha pela janela? Segundo, o que faz Ana Carolina incorporar o terror das madrastas de contos de fadas e participar do fim da vida da enteada de apenas 5 anos de idade? Os convidados deste episódio são a psicoterapeuta Gisela Ferrari, o psicólogo Carlos de Faria, o criminólogo Christian Costa e um dos principais psiquiatras forenses do Brasil, o Dr. Guido Palomba. Eu recomendo que, caso você não tenha ouvido o primeiro episódio, faça a brincadeira do jogo de tabuleiro e volte uma casa. No episódio anterior, você vai entender todos os detalhes da investigação realizada pela delegada, pela perita e pelo legista que chegaram à autoria da morte de Isabela Nardoni, o que vai te deixar com mais conhecimento para essa quase pós-graduação, quando vamos desvendar o que acontece na emoção de um assassinato em família. Eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador e, ao lado de Carla Albuquerque, diretor do Anatomia do Crime. E assim como a série, este podcast também é produzido pela Media Land. Minha primeira pergunta para vocês é: o que esse caso tem de tão especial para conseguir tanta empatia de boa parte da população do Brasil? Christian, por favor, eu queria começar com você. O caso Isabela Nardoni gerou muita comoção em razão de ser uma criança muito jovem que deveria ser protegida pelo pai, no caso pela madrasta, pelos adultos, pelas pessoas responsáveis por ela, e se torna uma vítima de uma sequência de agressões e de um ato brutal que ocasionou na morte dela, que foi ser jogada do 6º andar de um prédio. Ela caiu em média 20 metros, segundo os dados periciais, indo a óbito. Começou uma briga no carro, eu não me lembro por quê. Essa que você está ouvindo é a psicoterapeuta Gisela Ferrari. A menina era uma criança, né, que estava enchendo, que ele estava chorando por algum motivo, e eles perderam a paciência, machucaram muito a menina e acho que ficaram desesperados e por medo do que ia acontecer com eles, né? Eles jogaram para encobrir o acontecido. Esse crime me traz a sensação de que não teve uma grande intelectualidade na execução dele. É meio que como se tudo tivesse acontecido sem querer, sem muita premeditação. Eu tô certo? Achei que foi tudo muito no ódio, sabe? Na raiva, no fogo, vamos lá, pronto, deu raiva, pronto, foi e foram fazendo. Não tem essa elaboração meio psicopática, sabe? Vamos fazer, nossa, olha. Não, a sensação que eu tenho é que é muito mais infantil. Ali, o que parece ter havido... Esse que você está ouvindo agora é o psicólogo Carlos de Faria. Um encontro de personalidades complementares patológicas, né? O pai com a madrasta. Esse encontro, ele começa a combustão patológica, onde você percebe que um tem um efeito muito nocivo sobre o outro e ao mesmo tempo complementar. Eu tenho uma sensação de que dentro daquela casa existia uma desordem emocional. É um pouco como se eles brincassem de casinha e não que eles estivessem constituindo uma família. Porque, por exemplo, eu vejo pelas fotos que eu vi da casa, é muito nítido que tem uma desordem interna. Assim, é uma bagunça que não é a famosa bagunça organizada, não, é uma bagunça mesmo, são coisas jogadas pelo chão, são coisas deixadas pelos lugares, como se não tivesse muito cuidado com nada. É um pouco aquela coisa, né, que o externo te apresenta o interno. E aí, essas pessoas, numa disfuncionalidade dessas, quando de repente uma briga boba no carro, porque as crianças estão brigando, e aí, de repente, a Ana Carolina, sem querer, bate na testa da Isabela, tudo vira um estopim enorme, uma faísca, né? Vira uma faísca para uma grande explosão. Christian, as proporções desse crime são ligadas também à imaturidade do casal?
Eu acho que a maturidade está muito presente. E a imaturidade, ela tem um componente biológico, ela tem um componente social, ela tem um componente antropológico nesse caso. O ato deles demonstra, revela essa imaturidade. A biografia deles são de pessoas jovens, bonitas, classe média, estudantes e comuns, que tomaram uma decisão errada, um ato errado, de extrema dramaticidade, que culminou num dos casos mais tristes da nossa história. Carlos, é meio claro também que tinha muitos ciúmes entre a Ana Carolina e o Alexandre, né? A polícia relata brigas que, sei lá, estouraram o vidro da janela no outro apartamento que eles moravam. Esses ciúmes, num caso como esse, pode ser um fator determinante para tudo isso acontecer? O ciúmes, ele leva uma pessoa a isso? A Isabela seria essa iconização máxima da vida passada do marido? Seria isso? Uma relação de ciúmes muito doentia da Jatobá em relação ao marido e provavelmente em relação às relações anteriores, inclui a própria menina Isabela. Então você tem isso. E você tem a famosa problemática da filha do pai separado, que quer a atenção do pai, e da mulher do outro casamento que não tem estrutura para aceitar um marido com uma filha de uma relação anterior e cria uma polarização de ciúmes, e isso tudo vai chegando ao limite na medida em que elas estão competindo pela atenção, pelo carinho, pelo amor desse pai. A sensação que eu tenho é que era um menininho mimado pelo pai, até pela postura do pai dele depois, que ficou acobertando o tempo inteiro esse menino. Quer dizer, o pai dele não foi lá e falou assim, olha, você matou? Cara, você vai preso e vai pagar pelo que você fez, que é o que ele devia ter feito, né? O pai ficou o tempo inteiro passando a mão. Doutor Guido Palomba, eu queria ouvir do senhor qual é a sua visão sobre o casal Ana Carolina e Alexandre. Que tipo de relação é essa que eles têm? Este caso, ele, na minha concepção, ele é emblemático de uma assim chamada folie à deux. Folie à deux é loucura a dois em francês. Sempre tem um indutor e um induzido. Ou seja, tem sempre um que tem transtorno mental e o outro que acompanha esse transtorno mental, embora não tenha. E para existir esse tipo de comportamento a dois, essa loucura a dois, é fundamental que haja um vínculo entre ambos. Marido, mulher, chefe, subordinado, professor, aluno, etc. Senão não dá. Pois bem, por que eu penso que no caso foi folie à deux, loucura a dois? Ela, na verdade, já dava mostras de ser portadora de alguns transtornos mentais. Ela ficava, por exemplo, chegava a brigar, a xingar, a vociferar, isso com esse marido dela. Pois bem, o que acontece na minha maneira de entender neste caso? Não foi premeditado, foi alguma coisa que aconteceu ao acaso. Provavelmente a menina levou uma bronca, enfim, ou até mesmo um tapa e sangrou, porque existia sangue dentro do carro. E aí todo aquele clima, né, que na minha concepção é um clima de estresse, de canseira, de um domingo, de um dia, de um final de tarde cansado, com crianças, a criança chorando. Então aí o que acontece? Quando lá em cima no apartamento, com sangue e tal, a menina chorando, provavelmente ela entra naquele rebaixamento, naquela reação primitiva infantil e quer que a menina pare de chorar. Até mesmo pelo barulho que existe. O barulho, ele é capaz de estimular
determinados quadros psicopatológicos em pessoas predispostas. E se ela não entende perfeitamente aquilo que está acontecendo, ela não consegue se frear. Não há capacidade de... Ela não se determina de acordo, eu estou matando, eu estou fazendo... Ela faz, simplesmente, por estreitamente consciência. Como se fosse um cabresto mental. Infantiliza e barbariza a conduta. E aí que acontece tudo. Carlos, dentro do que o Dr. Guido explicou, essa loucura 2, o folia D, ele precisa obrigatoriamente trazer um encaixe entre uma pessoa e outra. Afinal de contas, se é uma loucura 2, eu preciso querer a loucura e você também. É como se fosse, pegar uma peça de quadrado para encaixar no outro quadrado. Uma pergunta, a pessoa pode não ser um quadrado tão perfeito e se aparar para fazer parte desse encaixe? Ou seja, eu sou um triângulo, eu me aparo lá minhas bordas para entrar no seu quadrado? Ou não? Se você não for naturalmente parte dessa loucura 2, você não vai se encaixar porque isso você não cria no outro esse encaixe. É possível isso? A pessoa não se encaixar? É possível essa loucura 2 não existir em encaixes diferentes, ou você precisa ser igual mesmo para fazer parte da loucura 2? E emendando a pergunta, num jogo entre manipulador e manipulado, a gente pode inverter os papéis? Hoje eu sou manipulado, amanhã eu sou manipulador e vice-versa? O manipulado que não se sente atraído por uma personalidade manipuladora, eles não se atraem. Isso é fato. Não tem atração nenhuma. Sempre há esse complemento e sempre há a relação complementar do manipulador e do manipulado, que muitas vezes se alterna ao longo da dinâmica da relação. Quem hoje manipula pode estar sendo manipulado amanhã em outros aspectos. É sempre complementar. Você não consegue complementar simbiótico, onde você não consegue estabelecer onde começa um e acaba o outro. Carlos e Dr. Guido, pelas fotos do apartamento, tudo era bastante caótico. A sala, os quartos, todos os lugares eram bem bagunçados. Tem inclusive uma foto que quando eu vi eu fiquei bem impressionado, de um banheiro que tem uma série de fraldas sujas do filho mais novo, e essas fraldas estão todas jogadas pelo chão, não está dentro de um lixo, está sentado no chão. Essa desorganização externa pode ser visto como uma extensão da desorganização interna deles? Seria quase como um pedido de socorro? A casa deles era um pedido de socorro para a família, para os amigos, tipo, olha o meu caos? Você percebe que era uma desorganização. Essa desorganização externa refletia uma desorganização interna. A casa da pessoa revela o que ela é? Obviamente que sim. Claro, aquelas pessoas que padecem de transtorno mental, elas têm uma casa com determinadas características que qualquer pessoa que entre vai notar que algo está errado. Bom, a sujeira principalmente, a desordem um outro tanto, os objetos guardados. Então são esses elementos, eles são muito úteis para você saber quem é a pessoa. Mostra que o psiquismo deles é mais uma peça do quebra-cabeça a mostrar que o psiquismo deles era um psiquismo que não andava totalmente íntegro. Uma das coisas que fez a polícia acender o sinal de alerta é que na noite que a Isabela foi jogada pela janela, a polícia militar inclusive relata que foram feitas mais de 30 ligações para o 90, outras dezenas para os bombeiros. Qualquer pessoa que passava pela rua ligava para a polícia. O Alexandre e a Ana Carolina não ligaram para o 90 pedindo socorro e nem para os bombeiros. Enquanto o Alexandre chegava no jardim, a Ana Carolina ficou no apartamento, primeiro ligando para o pai dela e depois ligando para o sogro dela. Inclusive, eles falam, que eles foram educados para ligar primeiro para os pais a qualquer problema que tiverem. Mais uma pergunta, não ligar para o 90, que é uma ação absolutamente esperada de qualquer pessoa, ainda mais de um pai, de uma madrasta, de qualquer, ainda mais parte da sua família, é um ato falho desse crime mal escrito por eles? Já é um primeiro ato falho? Ou seria apenas mais uma atitude de pessoas emocionalmente ainda infantis?
Depois de todo esse ciclo de horror, ele está preocupado em salvar a pele dele e a esposa, obviamente, de salvar a pele dela. Eles não ligam para o 90, eles vão buscar ajuda com os pais, que são pessoas que provavelmente já têm o hábito de correr e ajudá-los desde sempre em todas as atividades delinquentes. Era um menininho mimado que brincava de casinha e teve filhinho e teve outro filhinho, né? Então, que não tinha condições de ter uma casa, de ter uma família. E aí, nesse momento, eles surtaram ali. Ai, matamos, aconteceu alguma coisa, asfixiamos, vamos pelo caminho mais fácil. Vamos jogar da janela. Não tem uma elaboração, não tem uma inteligência emocional, não tem uma... Gente, vamos pensar, vamos ver o que a gente pode fazer. É tão raso emocionalmente esse casal que eles não pensaram. Doutor Guido, o Alexandre e a Ana Carolina não quiseram participar da reconstrução do caso. É um direito que eles tinham. Eles alegaram que não iam criar provas contra eles mesmos. Mas fica sempre aquela pergunta. Se uma pessoa que está sendo acusada de homicídio, ainda mais um homicídio da própria filha, se essa pessoa é inocente, se esse pai é inocente, o caminho mais coerente não seria essa pessoa querer provar que a sua versão que é a correta? Veja, se qualquer ser humano, ele é acusado de matar a própria filha e jogar pela janela, qual é a primeira coisa que ele quer? Se ele for inocente, que é a chamada garra dos inocentes, é primeiro saber quem foi que fez, para pegar o desgraçado que matou a filha dele. É a primeira pessoa que quer descobrir, e mesmo porque ele é absolutamente inocente. Pois bem, quando a polícia chamou o casal para a reconstituição do crime, quem seria a primeira pessoa a querer estar lá? Óbvio que são os pais, aqueles que estão sendo injustamente acusados. E nesse momento ele fala, não vou para não produzir provas contra mim. Ninguém é obrigado a produzir provas que possam prejudicar. Mas se a pessoa é inocente, as provas só seriam favoráveis. Seriam favoráveis no sentido de inocentar. Então eu acho que aí é a assinatura psicológica. Não há de fato provas produzidas, porque, enfim, não foram lá no local. Mas psicologicamente está aí a evidência de que foram eles que praticaram o delito em folia D. Christian, o casal pode não ter ido participar da reconstituição para não criar novas mentiras ou para manter a sua grande mentira no ar como se pudesse uma hora virar verdade? Houve uma construção ficcional, uma mentira, responsabilizando uma terceira pessoa do ato. Ou seja, eles também não pararam depois de jogar a Isabela. A argumentação mentirosa continuou. Então não há arrependimento. Em nenhum momento houve arrependimento. Eles continuaram com a mentira. Da agressão ao ato de jogar, a falta de interrupção do ato, ela cai, ela morre e mesmo assim eles avançam no comportamento criminal em mentir e de atrapalhar a investigação policial. Isso para mim foi o grande diferencial nesse caso. Naturalmente, a perversidade do ato. Mas o fato de eles não se autodeterminarem nem após a morte dela, isso me chama muito atenção em relação a esse caso. Mas, com um trabalho primoroso da perícia foi de uma expertise exata, eles foram fantásticos na maneira de perceber, de mensurar técnico-cientificamente toda a dinâmica, eles conseguiram recriar toda a dinâmica do crime, inclusive de marcas na roupa dele, de frente, de encontro à tela. Eles conseguiram perceber isso. As manchas de sangue, a fralda que estancou o sangue no carro, o tempo de chegada na garagem até desligar o carro, ao momento que ela cai da primeira ligação para o 90 da Polícia Militar, para o Copom. Carlos, eu queria terminar esse episódio com você fazendo uma pergunta. O ato falho parece ser a nossa melhor parte interna, querendo nos salvar da nossa pior parte interna. Nesse caso,
Para você, qual foi o maior ato falho do Alexandre e da Ana Carolina? Talvez o fato dele ter perdido tempo cortando a tela para arremessar a filha pela janela tenha sido o grande ato falho dele. Porque ali ele expõe todo o ciclo de terror para os vizinhos, para a sociedade e para o mundo todo. Se ele tivesse deixado a criança dentro de casa, ninguém saberia do que aconteceu. Para ver as imagens deste caso, fotos do local do crime, da perícia e da autópsia, assista a este episódio no Investigação Criminal. Para isso, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/op Operação Policial, youtube.com/op Operação Policial, tudo junto. O caso da próxima semana é sobre um dos mais conhecidos e temidos assassinos em série da literatura policial brasileira, o Maníaco do Parque. Não deixe de acompanhar os detalhes sobre como a polícia conseguiu chegar ao autor de dezenas de mortes de mulheres que tiveram seus corpos descobertos no Parque do Estado, na Zona Sul de São Paulo. Não perca! Não deixe também de seguir a Media Land nas redes sociais. É sempre @MediaLandPlay. Este podcast é uma produção original da Media Land, com roteiro e narração de Beto Ribeiro, direção-geral de Carla Albuquerque, captação de som André Monteiro, coordenação de pós-produção de Bruno Salvagno, edição e finalização de áudio de Chico Mendes.